Tá. Oi, Bruna, tudo bem? Peraí, que você tá no mudo. Pronto, fala alguma coisa. Deu? Tô conseguindo? Me ouvir? Mas tá bem baixinho. Alguém tá Baixinho? ouvindo bom? Bem? Deixa eu ver aqui. Como é que tá aí? Pra mim tá Ainda muito tá baixinho, baixo. parece que... Baixinho? Talvez Vou você tirar esteja o com o fone microfone. e... Acho que talvez Tirar o- melhore. Tá. Oi, vem. E agora? Agora acho que sim, né? Não, continua baixo. Não? Eita, Lelê. Agora Vamos ficou ver. bom, mas aí você Deu? tá com o microfone na Vai ter que boca. ficar segurando. Que estranho, né? Que coisa chata. Mas vocês estão me ouvindo claramente assim? Ou mais Agora alto? sim. Sim. Oi, e eu? Tá escutando? O seu tá bom, Ivens. E Ivens eu não conhecia ainda. O Ivens é marido da Aline, é isso? Da Aline, isso. E a Elisa, que para mim está aqui do lado, é a nossa voluntária da Roda de Conversa. A Roda de Conversa é aquele programa que acontece quinzenalmente, de apoio emocional para o pessoal do grupo. Ela é psicóloga formada no Brasil e aí ela se ofereceu para suportar, né, para mediar essas conversas. E a gente está nesse momento de como é que a gente continua ajudando, né, emocionalmente o pessoal do grupo em quarentena. É bem mais difícil, né? Mas vamos ver. E Parabéns, Elisa. Obrigada. deixa eu mandar um lembrete lá pro pessoal do grupo, só um minutinho, gente. Uhum. Ai, gente, eu tô numa situação, além dessa situação toda do coronavírus, meu pai, ele tá internado no hospital, não é vírus, não é o vírus, mas ele tá com glicemia muito alterada e tá com uma infecção, tá agora sendo medicado e eles estão cuidando da glicemia dele. Só que é muito longe, é muito ruim estar longe nessas horas, né? E eu tô aqui mandando tudo que eu posso, assim, de energias positivas, tô mandando reiki, tô mandando, orando muito por ele. Mas tá barra, assim, sabe? Tem horas que a cabeça, assim, não foca em nada e fica naquela preocupação, ansiedade, mas tô usando todas as ferramentas que eu tenho ao meu dispor para tentar manter a cabeça em ordem e esperar, né, melhores notícias, assim. Mas, a princípio, o quadro tá, assim, estável, só que ainda demanda alguns cuidados, sabe? Uhum. Então, tem sido dias difíceis aqui, até por essa questão toda de fecharem as fronteiras e, né, menos voos, não é mais tão, parece que não é tão simples assim a gente pegar e entrar num avião e, se for o caso, se mandar para lá, né? Uhum. Um pouquinho mais complicado. Mas acho que nessas horas e em outras é muito importante a gente pensar assim, as coisas são é fácil dizer, a gente só deve se concentrar ou tentar focar as coisas que a gente consegue controlar, as coisas que a gente consegue mudar, né? Parece uma coisa muito boba, mas às vezes é bom a gente realmente lembrar de que a gente só pode realmente fazer uma diferença e deve gastar nossa energia em coisas que a gente pode mudar, porque as coisas que não estão no nosso alcance e não estão no nosso controle, não tem como a gente realmente, sabe, não vai ajudar em nada você se desesperar, não vai ajudar em nada você entrar em depressão, não vai ajudar em nada você ter uma crise de ansiedade, roer toda a sua unha, arrancar todos os seus cabelos, não vai ajudar em nada. A única coisa que você pode fazer é cuidar de você e cuidar do que você está pensando, do que você está fazendo, enfim. É, bem isso, Elisa. Obrigada pelas palavras. É nisso que eu estou focando, assim, em realmente me manter centrada, fazer o meu melhor, do meu lugar, né? A gente tem que ficar no nosso lugar e continuar a fazer o nosso melhor. E eu sei que não adianta ficar só parado, sem fazer nada, esperando notícias. Então, eu estou aqui trabalhando e fazendo o que eu posso. E vamos que vamos, né? Sim. Oi, Flávia. Oi, Cris. Estão ouvindo bem? Ai, desculpa, eu tô com coisas com som aqui, deixa eu tirar. Vocês estão ouvindo bem? Beleza. Sim. Então, eu acho que a gente pode começar, são 12:04, para quem não conhece o Zoom, a gente está usando o sistema gratuito, então a gente só tem 40 minutos.
Em algum momento, perto de 12h35, a call vai desligar. Eu espero que a gente consiga se despedir antes disso, mas caso não aconteça, por favor, não entendam como, enfim, como sendo rude da nossa parte. A gente não está desligando na cara de ninguém. A Estela tem feito isso com uma certa frequência, gente. Não quero falar Já nada. deu para mim. Bom, para a gente começar hoje apresentando vocês, a conversa de hoje vai ser sobre como a gente consegue manter uma energia positiva, um mindset positivo no meio de tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que é um desafio para a maioria de nós. Se alguém não está passando por um momento difícil, por favor, eu preciso de algumas dicas. E hoje a gente está com duas convidadas. A Elisa, que é a nossa voluntária na roda de conversa do grupo. A roda de conversa nesse momento está parada esperando a gente sair da quarentena, mas a Elisa está ajudando a gente aqui virtualmente. E a Bruna, que é dona e host do Conscientemente, que é um podcast sobre energias positivas e tal. Eu vou deixar vocês duas se apresentarem. Elisa, você quer começar? Pode ser. Eu sou a Elisa, eu sou facilitadora da roda de conversa, eu sou psicóloga, eu sou mestre reikiana, eu sou terapeuta de energias vibracionais. E é isso, estou aqui no Canadá já há 1 ano e meio e é isso. Bruna. Então, meu nome é Bruna, eu entrei recentemente aqui no grupo do Networking para Brasileiros, mas estou adorando, estou muito agradecida de estar aqui, é uma honra para mim. E eu sou formada em Direito, mas depois de um tempo eu comecei a realmente seguir o meu chamado, então hoje em dia eu trabalho nessa área do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, então o podcast é voltado para isso. Eu gravo com profissionais que atuam nessas áreas. E a minha intenção com o podcast era realmente fornecer, né, material, conteúdo para quem, assim como eu, está nessa jornada, né, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, nas entrevistas, nos episódios, o intuito é realmente gerar insights para que as pessoas deem o próximo passo, independente de onde elas estejam, enfim. E aí eu também atuo com o coaching, o Reiki, o Theta Healing. E é isso, eu estou no Canadá desde 2017, indo e voltando, assim, eu moro aqui. E a gente está em Grimsby, que é uma cidade a mais ou menos 1 hora de Toronto, e perto de Hamilton também, que é uma cidade um pouquinho maior, para referência, quem ainda não conhece Grimsby, mas é isso mesmo. Essa sou eu, um pouquinho de mim. Obrigada, Bruna. E, bom, para quem já conhece o formato, é uma conversa, mas a gente vai começar pedindo dicas. Então, Elisa e Bruna, eu queria saber de vocês, fiquem à vontade para complementar uma a outra, mas eu queria saber de vocês que dicas vocês têm para a gente de como melhorar nossa energia, porque não é fácil, né? Então, se vocês tiverem algumas dicas de exercícios ou leituras, o que vocês sugerirem de benéfico nesse momento, por favor. Então, eu tenho aqui uma lista que eu preparei. Adoro. Não sei se a gente vai conseguir falar sobre todos os pontos, mas quem me conhece sabe, eu adoro falar sobre o nosso mindset e como que a gente organiza a nossa mente e o nosso pensamento para as coisas, como a gente se visualiza e como que a gente quer ser, né? E realmente se preocupar e gastar energia com coisas que não estão no seu alcance, que você não pode mudar no aqui e agora, não está nessa lista, não deve ser feito agora. Eu sei que é muito preocupante a gente ter família longe, toda essa situação, essa incerteza, a gente não saber quanto tempo que a gente vai estar nessa situação, mas a única coisa que realmente você pode fazer é cuidar de você e cuidar o que você está pensando e o que você está fazendo com a tua energia aqui e agora no seu espaço, que pode estar meio limitado, né, porque a gente gosta de estar fora. Mas o importante é a gente estar consciente no aqui e agora e no que a gente pode fazer com isso. Então, eu tenho um autor que eu gosto muito, ele chama Joseph Murphy, e ele trabalha bastante sobre o subconsciente e o poder dele, de que como que a gente, com afirmações positivas e como que a gente... Às vezes você não está muito positivo, mas você pode se enganar com afirmações e fazer o teu mindset mudar. E para quem está em casa e está com tempo e tem vontade de trabalhar essas questões, eu acho que depois eu vou passar o link do livro, é muito bom e ele é um exercício muito legal para a vida, assim, não é só para
ser positivo para questões emocionais, mas ele também funciona para questões profissionais, sucesso financeiro, enfim, porque todas as coisas são muito interligadas quando a gente vai pensar, né? Essa seria a primeira parte. Seja edificante nos seus pensamentos. Pensa onde você quer chegar, o que você precisa para chegar lá. Use esse tempo para se planejar de uma forma inteligente. Eu ainda estou na corrida do PR. O que eu preciso? Eu não vou ficar me desesperando e pensando, eu não preciso disso, e isso não está acontecendo, eu não estou achando emprego. Pense, eu preciso de, sei lá, preciso inglês nessa nota, eu preciso francês nessa nota, eu preciso, sei lá, eu preciso melhorar meu currículo. Faça um planejamento do teu dia e inclua essas questões para ir trabalhando devagarzinho o que você pode fazer. Sabe? Gaste esse tempo para se aperfeiçoar. Isso seria a minha primeira dica. Eu não sei se estou monopolizando muito a conversa. Não, talvez, Bruno, você quer comentar sobre isso? De repente a gente vai seguindo a lista da Elisa e você vai complementando e depois a gente passa para uma lista. Sim, legal, pode ser. Eu ia muito. O que eu preparei assim foi muito nesse caminho do que a Elisa falou, né? Que eu penso que a vida está sempre nos convidando, né, ao autoconhecimento. Assim, a gente está sempre sendo um pouquinho chacoalhado para olhar para dentro, conhecer quem a gente é, a nossa essência. Só que eu acho que esse momento agora virou quase que uma intimação, né, do universo, em que a gente não tem mais para onde correr, o tempo está um pouquinho mais disponível nas nossas mãos. Então eu acho que chegou a hora de a gente aceitar esse convite, né, do universo, e muito nessa linha do que a Elisa falou, é que tudo aquilo que a gente foca cresce, né? Então, se a gente focar muito para o lado do medo, o que vai crescer? Essa energia do medo dentro da gente. Cada dia a gente fica mais, né, assustado, começa a acompanhar a notícia e a notícia praticamente te suga. E tu começa a vibrar naquela energia, e aí tua energia fica mais baixa, mas a gente pode focar, né, justamente no contrário, que é, né, nessa energia do amor, da compaixão pelo próximo. Então, usar esse período para se abastecer, né, não cair em comparação de, mas o outro está fazendo isso, aquilo. Não, mas se abastecer, em que área da vida, né, você mais precisa de aprimoramento ou inspiração, estudo, enfim, se autoaperfeiçoar também, então buscar conteúdos nesse sentido, ou se o seu espírito clamando por um pouquinho de criatividade, então onde eu posso exercitar a criatividade no meu dia? Cozinhando para minha família uma coisa diferente, fazendo uma brincadeira diferente para o meu filho, enfim. E para a gente saber se a gente está no caminho de algo que nos energize, o que eu acho um teste legal é a gente realmente ver como a gente está se sentindo, né? Porque quando a gente faz alguma atividade que nos abastece, a gente fica bem depois dela, a gente se sente assim energizado. E quando a gente só está no piloto automático, fazendo uma coisinha aqui e ali, o dia vai seguindo, geralmente não vai seguindo da melhor maneira possível, às vezes vai acontecendo um impassezinho aqui, um sentimento negativo ali, então é muito fácil, né, a gente oscilar, né, então eu acho que é bem bacana a gente observar a nossa energia. Não tô legal, tô no sofá, tô lendo, mas não era isso onde eu mais precisava me abastecer, então beleza, vai fazer outra coisa, vai, né, ver uma coisa que te dê alegria, uma coisa de humor, mas ficar se observando, eu acho que essa autoobservação é algo bem importante nesse momento. É verdade. Outra coisa que eu acho muito importante é quando a gente pensa em cuidar da gente, é um pouco assim, os nossos hobbies. A gente está com tempo, por que não descobrir? Temos inteligências múltiplas e temos prazeres múltiplos. Às vezes isso é uma oportunidade da gente descobrir coisas que a gente poderia fazer ou gostaria de fazer, mas a gente nunca teve tempo, a vida nunca nos deixou fazer essa coisa, enfim. Por exemplo, tem pessoas que estão treinando tocar pandeiro. Enfim, são coisas assim, pequenas, baratas, que você pode treinar, pode fazer, e que, sabe, podem te ocupar de alguma forma com uma coisa que você gosta. Tem outras pessoas que podem, sei lá, aprender linguagem de Libras, enfim, existem várias coisas legais que a gente possa se interessar e que a gente possa fazer. Mas isso não era meu segundo ponto. Meu segundo ponto era cuidar da gente mesmo, que é
quando a gente fica muito tempo em casa no estilo férias, o problema é que a gente tende a relaxar. O que a gente relaxar no sentido de acordar a qualquer hora, comer qualquer coisa. E esse comportamento faz com que que nosso sistema deprima, porque a gente não está fazendo uma coisa útil nem com o nosso corpo, nem com a gente. Então, acho interessante a gente manter uma rotina saudável, ou seja, pelo menos às vezes tu fica lá, amanhã não vou trabalhar mesmo, então vou assistir seriado até 3 da manhã. Então você está perdendo hora de sono importante, você no outro dia não vai ser produtivo, não vai conseguir ter uma forma positiva de pensar, porque você vai estar cansado. Se você está comendo pipoca, chocolate o dia inteiro, você também só comeu besteira e tua energia vai ser isso. Então, acho que uma parte bem importante é a gente trabalhar uma rotina saudável. Eu sei que isso não é fácil, mas pelo menos ter um horário para acordar, pensar, ok, desse horário eu vou estudar. Nesse horário eu vou fazer comida e vou fazer não sei o quê. Nesse horário eu vou estar fazendo meu hobby que eu gosto. Nesse horário eu vou dormir, porque afinal de contas, né, a gente está nesse planeta. Enfim, mas faça um planejamento da tua rotina que seja uma coisa sustentável e não que não vá te tornar uma pessoa assim, deitada no sofá, que nem o Homer Simpson, entendeu? Eu tô sentindo que é uma bronca para mim isso, mas tudo bem. Não é para ser uma bronca, mas acontece que muitas vezes quando a gente não se organiza, quando a gente tem essa dificuldade, a gente, sabe, troca o dia pela noite, a noite pelo dia, a gente não sabe mais onde a gente está, quem a gente é, e isso não é positivo, isso não é produtivo, e daí o nosso corpo está cansado, a nossa alimentação está difícil, sabe? Então, essas coisas fazem a gente ficar pior e não melhor. E daí, junta a ansiedade, junta tá preso, junta tá com sei lá quem na tua família, que também não é fácil estar com a família o tempo todo. Daí fica... Verdade. Né? Então, é importante a gente tentar manter uma rotina. Não, né? sem dúvida. Eu criei um calendário, gente, eu juro para vocês, eu tenho horário de tomar banho. Porque eu estava simplesmente olha, isso vai ficar gravado, vai ser horrível. Mas eu passei 2 dias sem tomar banho. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu pus a tomar banho no meu calendário. Bruna. Eu acredito muito no que a Elisa falou, né? Tentar manter essa rotina. Inclusive, esses dias eu li em algum lugar, eu achei bacana, que dizia assim, que às vezes o desleixo, digamos, físico, acaba levando também a mente a entender que tu também não está muito aí. Então, às vezes, sei lá, bota uma roupa que não seja essas roupas que a gente usa para ficar fim de semana em casa de mendigo, digamos assim, né? E de pijama e tal. E aí falou, uma coisa que eu acho interessante a gente lembrar também... Tira a remela! Eu até gravei num vídeo isso, né, pro podcast essa semana, sobre justamente isso, a pessoa não cair na comparação dessa coisa de, mas tá todo mundo então fazendo curso, isso e aquilo, deveria. Tá, mas e o que você tá precisando, né? Será que eu não precisava mesmo de um descanso para minha mente, para o meu corpo físico? Tá tudo bem se eu precisar tirar esse tempo, e que bom que eu tenho esse tempo para realmente descansar. Então, algo a se lembrar, né? Uma frase que ficou muito na minha cabeça, uma mentora que eu tinha feito uma mentoria de negócios, ela fala ir para o mais. A gente sempre focar nisso, ir para o mais. Essa atividade que eu estou fazendo, está me fazendo ir para o mais? Eu estou aqui descansando. Ok, eu estou me abastecendo descansando. Meu corpo, era isso que ele precisava. Tá tudo bem, pode estar todo mundo aí super focado, fazendo curso e faxinando a casa e dando conta de um monte de coisas, mas não é a minha demanda interna. Então, tá tudo bem também. O que está te fazendo ir para o mais? Eu acho que é uma pergunta que sempre pode nos guiar durante o dia, assim, fazer com que a gente saia, né? Quem chegou a entrar num período de inércia, digamos assim, eu já estava muito acostumada a trabalhar de casa, então para mim não foi um choque tão grande. Já trabalhava algumas horas de casa, então eu acredito que é isso, assim, a gente focar, né, nessa autoobservação, que nem eu falei antes, e usar o autoconhecimento a nosso favor. Tá, quando eu começo, digamos assim, né, um exemplo, quando eu começo a pensar em tal coisa, eu fico muito mal, muito para baixo, muito ansioso. Então, como eu posso sair desse pensamento e dessa emoção que está me deixando tão mal?
Acho que a dica da Elisa, né, o Joseph Murphy, eu amo assim, as obras dele. As afirmações é aquela coisa, né? Aquela frase, vocês já devem ter ouvido, fake it until you make it, né? Então, ensinando a nossa mente, quando fizer afirmações, realmente senti-las, né, profundamente, não simplesmente jogar palavras ao vento, e sim sentir elas, né? Eu sou corajoso, eu sou poderoso, eu sou alegre, e eu acho que afirmações, visualizações também são maravilhosas. Eu acho que é uma super ferramenta, né, para quem está nesse caminho, assim como todos nós, né, que estamos querendo nos desenvolver como seres, né? Então, eu acho que é uma dica que pode valer para vocês. Eu acho, desculpa, só para colocar um parênteses aqui, isso é muito válido e esse assunto veio também na discussão que a gente teve com as mães no domingo, de que a gente está sentindo uma pressão muito grande de aproveitar o tempo da melhor forma possível, mas às vezes não é o que é necessário, às vezes a gente só precisa de um tempinho para a gente e só passar por isso, né? Não precisa ser a pessoa mais produtiva do mundo durante a quarentena. Mas ao mesmo tempo, quando a gente está muito parado, pode começar a vir uns pensamentos meio ruins. Então, às vezes, procurar esse equilíbrio, né? Entre não ficar parado a ponto de começar a ficar deprimido ou ansioso, mas também não ficar se cobrando para ter a melhor performance do mundo durante a quarentena, né? Chegar num ponto em comum. Isso aí, o bom e velho, né? Caminho do meio, o equilíbrio, né? Nem para um extremo, nem para o outro. Inclusive, eu acho que isso até seria a pauta para um outro dia, de realmente trabalhar e trazer ferramentas e técnicas que podem ajudar nisso. Eu acho que hoje a gente já vai, não sei se a gente vai ter tempo para entrar nisso, mas isso é bem interessante. Existem várias técnicas e várias coisas que você pode fazer, de trabalhar a sua visualização, de como que você quer estar, enfim. Mas é bem isso, a gente está todo mundo numa situação fora do comum, então isso... Eu sempre falo isso, que o Canadá traz à tona na gente o melhor e o pior, e a quarentena também, né? Então, é aqui que a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser, e ao mesmo tempo vai trazer à tona nossos medos, nossas inseguranças, nossas raivas, nossas frustrações, e vai, né, levar a gente realmente para o nosso edge, né? Então, o que a gente faz com isso e como que a gente lida com isso que faz toda a diferença. Você pode olhar para o copo sempre meio cheio ou meio vazio, isso vai depender de você, o que você faz com isso vai fazer toda a diferença. Então, para quem já me conhece, já sabe, né, de qual é essa historinha do copo cheio meio vazio, mas a gente tem que tentar olhar e tirar o melhor proveito do que a gente pode fazer. Eu preciso descansar? Descanse. Veio a calhar? Faça. Eu preciso estudar inglês? Estude. Sabe? Faça o que você pode fazer com as ferramentas, com os limões que a vida te dá, entende? E é isso que a gente tem que fazer, cuidar. Você tá na tua família, seja uma pessoa positiva na tua família, sabe? Não fique, as pessoas estão brigando por causa de Bolsonaro, não Bolsonaro. Não entra nessa briga. Não fica repetindo o que foi feito no ano passado, sabe? Isso não é energia positiva, sabe? Perdoa as pessoas pelas ideias diferentes e agora é hora de não disseminar ranço, sabe? Boa. Porque as pessoas às vezes esquecem que, independentemente do que está acontecendo, a gente está ali jogando energia negativa para as pessoas que a gente ama, na nossa família, nos nossos amigos, e isso não é uma hora para fazer isso. Agora é hora da gente, claro, tem que ter um senso crítico, claro, a gente tem as nossas posições, mas a gente não precisa começar a ofender de novo as pessoas, entrar de novo nessa bola que a gente viveu ano passado, e, enfim, não tem essa necessidade. Menina, e uma questão que você falou, que vocês falaram, na verdade, sobre use da melhor forma esse tempo, né? Isso é muito individual. Não se compare com o outro. Cada um tem a sua necessidade. Cada um precisa usar esse tempo de forma que para você, como indivíduo, seja melhor. Então, e as pessoas tendem a se comparar, né? Uns com os outros. Mas o meu dia está sendo assim e a fulana faz 1000 coisas. Isso foi um tópico, inclusive, que foi levantado pelas mães no domingo. Eu vejo lá a fulana postando 1000 fotos felizes com os filhos e eu estou tentando só alimentá-los e fazê-los dormir nesse momento, né? Então, assim, não se compare. Lide com o seu tempo
e utilize esse tempo a teu favor, mas a teu favor. Não faça essas comparações, porque isso, na verdade, não é correto com você. Exato. Na verdade, você só está se arranjando mais um problema. Você só está se arranjando mais uma cruzinha para você carregar, que é você não ser super-herói quanto que você acha que você devia ser, ou quanto alguém acha que você devia ser, e não entre nessa. Agora também não é hora para fazer isso. Porque daí é uma coisa do ego já, né? O ego adora essas coisas de super-herói, né, Elisa? Mas a Thalita, eu queria responder para você que essa situação dos nossos países é uma situação difícil, né? Metade da família tá para lá, metade tá aqui, a comunicação tá difícil, ir e vir tá difícil, mas como eu já falei, eu acho que o importante é a gente conseguir focar no que a gente pode fazer. A gente pode mandar energia positiva, a gente pode fazer nossa parte, ficar em casa. Se a nossa condição permite a gente estar em casa, tem muitas pessoas que ainda precisam estar trabalhando, então essas pessoas que estão trabalhando, a gente não expor ela mais a risco. A mesma coisa no Brasil, a gente tentar fazer essa conscientização das pessoas. Quem precisa, vá, mas vá consciente, vá protegido, e quem não precise, não expõe as pessoas a mais risco, sabe? Então, eu sei que é uma ansiedade muito grande aqui e lá, mas o que a gente pode fazer é conscientizar nossas famílias, conscientizar nossos pais, pelo amor de Deus, mãe, pai, fiquem em casa. E, enfim, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. E é isso, esperar passar, segurar firme e se ocupar com coisas positivas. Porque se a gente ficar pensando em tudo que a gente não consegue fazer, ficar pensando, meu pai tá lá e vai que eu nunca mais vejo. Se você começa a entrar nessa viagem, você vai se sentir muito, muito mal. E você vai estar sozinho, basicamente. Às vezes você está com a família, às vezes não. E daí como é que você vai sair desse buraco que você vai se enfiar emocional? Não faça isso. Faça o que você pode fazer. Seja positivo, seja consciente. E é isso. Menina, se acolher também, né, Elisa? Oi? O autoacolhimento também, né? Se acolha nesse momento, né? Acolha as suas emoções. A gente tem 10 minutos de call antes do Zoom ligar. Eu queria abrir para as pessoas que estão ouvindo, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, se vocês têm dicas, de repente, de tipo, não estava bem, eu comecei a fazer desse jeito e eu tô me sentindo melhor. Alguém quer falar? Tá todo mundo tímido? Tá todo mundo no mudo, eu esqueço de avisar essa parte. Se alguém quiser falar, tira do mudo primeiro. Enquanto vocês formulam a pergunta, eu só queria dizer que depois eu vou soltar também nos comentários, para lembrar, gente, tomem as suas vitaminas, vitamina C, vitamina D, continuem cuidando da sua saúde. A gente já falou sobre isso na roda de conversa, eu sempre falo isso. Não adianta nada a gente não estar cuidando da nossa saúde. Então, cuide da sua vitamina, do seu suplemento, da sua alimentação. Eu tenho um amigo que postou, ele é personal trainer, ele postou exercício para fazer em espaço pequeno para idosos, para sedentários e para pessoas que já são mais avançadas, flex, não é meu caso, mas depois eu também vou postar esses vídeos que você só precisa de uma vassoura, uma corda, uma cama, um lugar para sentar. Então eu vou postar isso também, que também ajuda um pouco a gente se manter, né, ativo, se manter saudável, porque isso é um conjunto. A gente ser positivo, a gente ser saudável é um conjunto de várias coisas. Não é só eu pensar bem que eu vou estar saudável, não é só você fazer academia que você vai ser saudável, não é só se alimentando bem que você vai ser saudável. Não, a gente é um conjunto de vários fatores e a gente tem que cuidar de todos esses fatores. Não adianta só a gente pensar, vou ser positiva, vou ser zen e comer um pedaço de pizza todo dia, entendeu? E não cuidar da sua vitamina D. Enfim. De novo. Exatamente. Então é um conjunto de coisas que a gente tem que cuidar. E não estou dizendo que você, né, não estou querendo dar um tapa nas pessoas, mas são coisas, pequenas coisas que fazem uma diferença grande no final do teu dia e no teu pensamento positivo. Com certeza. Gente, abrindo para perguntas. Desculpa. Não, é só uma dica. E aproveite para fazer algumas aulas, aquelas que você não teria coragem de fazer na própria academia, principalmente se você não tem muita coordenação motora. Eu tenho feito algumas aulas de aero-hit, vou dizer que tenho adorado. Comecei na segunda-feira, algumas aulas, né? Bem algumas mesmo, por enquanto. Mas mexe o corpo, dá uma sensação boa, num espaço pequeno você consegue, então é só dar uma olhadinha no YouTube que tem várias aulinhas assim que te fazem movimentar e às vezes até gastar um pouco de energia, né? Sair desse ciclo
A gente está trabalhando de casa, eu estou trabalhando de casa, então a tendência é que você fique sentado o dia inteiro. Pelo menos dar uma movimentada no corpo, exige pouco espaço. Fica a dica. Tô fazendo também. E tem aquelas aulinhas de dancinha indiana que eu tô louca pra fazer, porque é muito mico, né? Então fazer em casa ninguém vê. Exatamente. Gente, Rafa, eu vi que você falou que está um pouco tímida, mas se você puder dividir o seu comentário, eu acho importante, se você não se importar. Senão a gente só lê ali e responde mesmo. Você não quer falar ou quer falar? Não? Tá bom. Então, gente, a Rafa falou que está um pouco tímida, mas teve um momento down no início desse ano e que o estabelecimento da rotina saudável e atividades foram edificantes para ela e que fez ela ter uma rotina completamente diferente e positiva. Então, só reforçando que a gente já comentou um pouquinho hoje da importância de manter essa rotina e encontrar atividades que te façam bem. Gabi, Cris, Thalita, Pedro, alguém quer falar? Ivens? Eu lembrei que, não sei se todo mundo recebeu, mas o YMCA está fazendo live streaming das aulas, gratuita. Então, para quem não viu ainda, eu não fiz nenhuma aula, mas eu já fiz as aulas presenciais deles. Eu acho que o conteúdo deve estar bem legal. Tá. A Gabi tentando com o fundo do Zoom dela ali, fiquei com inveja de fazer amanhã. Mas para sentir um pouco da Bahia aqui. Tá com saudade de casa. Mas outra coisa que eu queria falar que, assim, todos nós que estamos aqui, ou enfim, mas principalmente nós que estamos aqui no Canadá, somos guerreiros, ponto. A gente lutou muito para estar aqui, todo mundo tem suas dificuldades. Então, não é fácil, as coisas que a gente se propôs aqui não é simples, as coisas que a gente enfrenta não são fáceis, e agora esse corona em cima, assim, é uma cereja em cima do nosso bolo, né, que a gente se arranjou aqui no Canadá, mas, assim, todos que estão aqui e que vieram para lutar por ter uma vida melhor, por ter uma condição melhor, são guerreiros e são pessoas iluminadas. Eu acho que tem que se autovalorizar um pouquinho e lembrar que, meu Deus, não é qualquer um que chega até aqui, não é qualquer um que faz o que você é. Você não é qualquer um e você vai conseguir passar por essa dificuldade sim. Você tem condições de passar por essa quarentena a mais também. Então, a gente é muito mais capaz do que a gente pensa muitas vezes. E isso que eu gostaria que realmente todo mundo visse, porque às vezes a gente se perde e a gente acha que a gente fica tão pequeno diante de tantos problemas e tantas responsabilidades que a gente se arranja aqui, e mais essa quarentena agora, essa situação que a gente não sabe como é que vai estar, essa insegurança econômica, mas com certeza você vai ter inteligência, você vai ter condições de passar por isso. E isso é uma mensagem que eu precisava passar, ainda bem que eu lembrei isso agora no final, que você é capaz e você é sim, uma pessoa iluminada e você tem sim condições de passar por isso. Obrigada, Elisa, eu concordo com tudo. Eu concordo que pra gente estar onde a gente está nesse momento, a gente já passou por muita coisa e a gente tem muito mais ferramentas e muito mais condições de passar por isso também. Concordo. Obrigada por ter levantado esse ponto. Thalita, eu queria muito que você falasse, se você não se importar. A Thalita, no fim da semana passada, veio me procurar e ela teve uma ideia incrível. Eu queria muito que você dividisse essa ideia, porque para mim está funcionando super bem, Thalita. Eu não sei, vocês conseguem me ouvir bem? Só não tem imagem, mas a gente te ouve. Tá bom. Então, gente, na verdade eu acho assim que para quem tá aqui sozinho ou até para quem tá com a família, mas não a família inteira do Brasil, a gente não consegue dividir tudo. Ou a gente evita de compartilhar o que a gente está sentindo aqui para não preocupar as pessoas no Brasil. Eu, por exemplo, estou sozinha, então tem coisas que eu não posso ficar falando para minha mãe e para o meu pai. E aí eu falei com a Estela, eu estava me sentindo, eu estava desesperada, eu não podia ligar para minha mãe e chorar, por exemplo, porque ela ia ficar desesperada lá. E aí a gente conversando surgiu essa ideia de compartilhar mesmo o que está acontecendo, o que cada um está fazendo. Tem gente que pode trabalhar em casa, que eu acho que é uma coisa muito legal, eu não posso. Então eu estou caçando coisa para fazer. Então eu estou fazendo curso, estou fazendo atividade física, mas eu senti a falta de estar compartilhando isso com outras pessoas. Então o grupo do Facebook está bem legal. Eu acho que mesmo que você não queira compartilhar o que você fez, porque, por exemplo, hoje eu acordei, eu decidi não fazer nada mesmo. Nada vezes nada. Eu não vou fazer nada. Só que você pode entrar no Facebook e ver o que as pessoas estão sentindo, sabe? Eu deixar aquela dica para amanhã, para sexta-feira, que eu acordar surtando, vou meditar, vou fazer uma aula de yoga,
vou fazer um alongamento, não sei, ou escutar uma música. Então, eu acho que está sendo muito legal, pelo menos está me ajudando. Sim. E eu estou vendo que a Estela está participando. Obrigada, Estela. Imagina, eu que tenho que... pessoas também estão convidados, se quiserem, só para olhar ou para compartilhar também, tá bem bacana. Outra coisa que eu quero falar que... Alô? Peraí, quem tá falando? Eu estou tentando falar. Pode falar. Isso é que você trouxe, Thalita, é muito importante, mas eu estou à disposição, e a Aline e a Estela também, para acolher as pessoas. Se você está numa situação que você precisa desabafar, não fique em casa, não fique se sentindo sozinho, sabe? Reach out. Venha falar, fique em casa, mas venha falar conosco, procure a gente no WhatsApp, procure a gente no Face, que a gente vai te acolher, a gente vai te encaminhar, e a gente vai te ouvir. E já atendi várias pessoas, assim, de forma gratuita, de forma, assim, eu não tenho dinheiro para ser acolhida, eu preciso falar, preciso desabafar, tô passando por uma crise. Gente, fale com a gente, você não tá sozinho, a gente é uma rede de apoio muito forte, e a gente tem várias pessoas, eu acho que até a Bruna também pode se disponibilizar nisso, não sei, nem te conheço, mas eu acho que, sabe, somos pessoas, agora é o momento de ser... Mas, sabe, é um momento de ser humano e a gente é. Se você se sente apavorado, se você sente que você está precisando de uma ajuda, de alguém que te escute, de uma intervenção, entre em contato com Stella, Aline, comigo. Use as ferramentas que você tem, use as pessoas que podem te conectar com pessoas que possam te ajudar. Sim. Então, só para quem não pegou, a Thalita criou um grupo chamado Diário da Quarentena e os participantes do grupo, a gente está em cerca de 60 pessoas, desde, eu acho, do fim de semana, a gente está postando diariamente o que a gente está sentindo naquele dia, como é que foi o dia, o que a gente fez, o que melhorou do dia anterior, então o que a gente pôs em prática. Eu peguei umas dicas no grupo, para mim tem sido muito legais, eu estou fazendo aula de alongamento, as meninas vira e mexe, compartilham umas receitas maravilhosas que eu estou morrendo de vontade de comer todas, porque pequenos projetos também ajudam a gente na sensação de controle. Então, isso também está sendo bem discutido no grupo. É bem bacana. Então, gente, antes da gente cair, a gente tem 1 minuto e 40 de call. A gente tem um post no Facebook sobre a conversa de hoje. Esse vídeo vai para lá. E todos os links que vocês puderem. Então, Thalita, se você puder divulgar o grupo novamente no Facebook, dentro desse post, põe lá para quem está aqui com a gente. Elisa, coloca os vídeos que vocês tiver. Das pessoas lá da ginástica dos sedentários, porque tô nesse. Bruna, se você quiser colocar alguns episódios específicos do podcast, porque eu coloquei só o link do site, mas se você quiser colocar posts específicos, fica à vontade também. O post está lá para a gente conseguir compartilhar ferramentas e apoiar todo mundo. Show de bola. Querem falar alguma coisinha? A gente tem 1 minuto antes de cair. Só tchau. Parabéns pela iniciativa, só queria dizer isso. E até eu trabalho há 8 anos, de casa. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma dica de como fazer o ambiente de trabalho melhor e eu puder ajudar, estou à disposição. E uma coisa muito legal, Ivens. E outra coisa que eu queria só comentar é fazer uma coisa. Às vezes a gente se pega naquela ideia de não, mas se eu for assistir alguma coisa no YouTube, tem que ser um canal inteiro. Não, assista um vídeo. Quem sabe aquele vídeo vai te levar para o próximo passo, e aí daquele próximo passo você vai poder dar mais um passo. Então, às vezes, uma pequena coisa já é capaz de mudar, né, o nosso dia inteiro. Assim. Então, focar nas pequenas coisas, que elas são muito importantes. Eu estou tentando achar o link, gente, para postar aqui antes da gente cair, mas talvez eu não tenha condições de fazer isso em menos de 1 minuto, mas eu estou tentando. Beleza, já que é para mostrar o teste.